Ano eleitoral e os casos de cassação de mandatos na macro-região crescem e deixam o eleitor descrente da política. Prefeitos e vereadores na mira das investigações. Mococa teve 4 prefeitos só neste mandato. O último sofreu um processo de cassação na semana passada. Felipe Naufel teve de deixar a cadeira do Executivo após decisão da Câmara. Os vereadores apontaram que ele não respeitou a lei de licitações e contratou uma empresa para o serviço de transporte urbano do município em caráter emergencial. Em Morro Agudo, outro prefeito da macro-região com mandato cassado. A comissão processante da Câmara entendeu que Gilberto Barbetti cometeu irregularidades na negociação da folha de pagamento dos servidores públicos para um banco privado em 2005 e também apontou indícios de fraudes na contratação de uma empresa de publicidade e propaganda. Barbetti ainda responde pelas acusações da Operação Eminência Parda, que passou a investigá-lo por suspeita de corrupção, desvio de dinheiro e outras fraudes licitatórias. Em Barrinha, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e determinou o afastamento do prefeito Mitu Takahashi, Cachá. Segundo a investigação, quase R$40 mil em mudas de plantas teriam sido compradas pela prefeitura e levadas para uma chácara do político. Ele também é alvo de outras 3 denúncias. Após essa decisão, Cachá renunciou ao cargo e alegou ter sido por questões de foro íntimo. Em Pirassununga, o Tribunal de Justiça condenou o prefeito acusado de beijar mulheres à força. Ademir Alves Lindo foi sentenciado à perda dos direitos políticos por 5 anos e mais multa, mas ele continua no cargo. Na última terça-feira, a sessão que votaria a cassação foi suspensa porque ele e a defesa não compareceram à Câmara. A votação foi remarcada para a próxima semana. Em São José do Rio Pardo, denúncia entregue na Câmara esta semana pede investigação contra o prefeito Hernani Cristóvão Vasconcelos, que já é alvo de ações na Justiça. Uma delas é sobre a contratação de uma clínica de oftalmologia da família dele, que até agora rendeu uma liminar determinando o bloqueio de bens do chefe do Executivo. Em Orlândia, o futuro político de Michele Rufo, que também é a primeira-dama, será decidido na segunda-feira. Uma comissão processante acredita que ela cometeu ato de peculato ao realizar uma feijoada particular com equipamentos públicos, como a cozinha piloto do município. Em Sertãozinho, o vereador Lúcio da Rádio teve o futuro votado numa sessão extraordinária na última terça-feira. A denúncia apurada pela comissão processante foi sobre um funcionário de jardinagem da Câmara que teria prestado serviços pessoais na casa dele. A cassação do mandato não passou e a denúncia foi encerrada, mas outras 2 continuam sendo apuradas pelo Ministério Público. Em Monte Alto, o vereador Laírton Infante teve o mandato extinto. O réu já estava suspenso quando o Ministério Público oficiou a Casa de Leis. Laírton foi condenado em segunda instância por ter fraudado, junto a outros envolvidos, um documento para comprovar o pagamento de uma dívida. Ele teve os direitos políticos suspensos e ficou inelegível. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região. Formando opinião, em Ribeirão Preto está o Wilson Rogério Estevão, que é advogado. Em São Carlos, Lorival Verilo, presidente da Amarribo. Em Araraquara, Matheus Delbon, administrador público, conselheiro da Associação dos Amigos de Sertãozinho, Claudinei Luiz Silva, e a vice-presidente da União de Defesa da Cidadania de Franca, Rejane Cristina. Começamos por Ribeirão Preto, começamos pelo doutor Wilson Rogério Estevão, advogado. Acho que o cidadão está se perguntando uma pequena indagação, doutor. A política na região precisa passar por uma revisão? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto. Eu acredito que não só a política, os políticos precisam passar por essa revisão, né? A gente vê tanto casos de improbidade
E a improbidade vem exatamente do probo, né? O que é o probo? É o homem que foi testado. E nesse caso a gente vê que quando se testam esses homens públicos, esses agentes públicos, há uma enorme deficiência. Deficiência do lado moral, deficiência do lado ético e deficiência principalmente com os valores políticos que deveriam ser respeitados. Doutor, mas fico me perguntando, falta consciência para quem? Falta consciência para o político ou está faltando consciência para quem não enxerga a política como uma arte nobre? Eu acredito que, na realidade, a sociedade ela tem se afastado da política. Quando ela vê esses escândalos, que deveria ser exatamente o contrário, isso deveria aproximar a sociedade da política, deveria fazer com que ela se interessasse mais, com que ela convivesse mais com a política, para poder eleger de forma correta os seus representantes. Mas a sociedade, infelizmente, ela se afasta, ela pega uma ojeriza do clima político. E com isso, repete-se os erros. Com isso, aqueles que são maus, aqueles que têm um comportamento inadequado, eles voltam à cena política, eles contam com a conivência dos seus semelhantes, dos seus pares e conseguem se reeleger e perpetuar essa espécie de procedimento irregular. Vou a São Carlos agora conversar com Lorival Verilo, que é presidente da Amarribo. Vou retomar o assunto com você, senão vejamos. Sociedade tem conhecimento? Tem. A sociedade sabe aquilo que acontece no meio político devido à participação da imprensa. Agora, a sociedade imagina que é só o voto que vai mudar essa situação ou outra coisa deve ser feita? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Eu concordo plenamente com o que expôs o que me antecedeu agora e eu diria que a educação é fundamental. Nós temos uma dificuldade muito grande de atrair o bom político, o honesto, o probo, né, para a gestão pública. E de longa data, a Amarribo faz mais de 20 anos que combate a improbidade administrativa, né? Só que nós vimos como dar murro em ponta de faca. Nós temos que voltar lá ao berço e tentar educar e valorizar o gestor público, né? O dinheiro público ele é sagrado, ele é meu, ele é teu, ele é de todos, né? E hoje nós temos uma dificuldade enorme em atrair o gestor público, né? Com essa visão nobre de zelar pelo dinheiro público, né? É uma dificuldade enorme. O homem de bem, a mulher de bem, eles não querem se aproximar da política justamente por conta disso, porque está podre, né? E isso vale não só para o prefeito, para os vereadores também, né? A Amarribo cassou 2 prefeitos em Ribeirão Bonito, é responsável por formação de uma quantidade enorme de ONGs, né, que é o terceiro setor, ajudando na fiscalização e fazendo aí uma parceria com o Ministério Público, né, para verificar todas essas denúncias, tudo que ocorre na gestão pública. Mas assim, só para finalizar, a educação é fundamental. Nós temos que investir muito na formação do gestor público. Vou agora até Araraquara conversar com o Matheus Delbon, que é o administrador público. Matheus, para a gente entender, será que o cidadão sabe o que é uma boa administração? Na cabeça dele, boa administração é muita obra e atender alguns interesses que até ele, cidadão, tem sem passar muito por atuação política. Boa tarde a você. Boa tarde a você, boa tarde aos colegas e a todos os telespectadores. Essa é uma questão interessante, porque muitas vezes a população vê na cassação uma solução para o fim de um mau governo. Na verdade, nós não temos no Brasil instrumento jurídico para derrubar um governo ineficiente, e sim um governo cometer um ato de improbidade, ou seja, um ato irregular. Então, o que a gente às vezes tem visto na região é a abertura de processos de sindicância, CPI, aí diverge um pouco os nomes,
para tentar tirar um governo ruim. Mas nós não temos elementos. Então, na cabeça da população precisa ficar bem claro, a cassação é para ato de improbidade, ato irregular, ato ilegal. O mau governo, nós temos que aguardar as próximas eleições para substituir. E um bom governo é um governo eficiente, né? Infelizmente, nós temos uma cultura de governos populistas, principalmente nas pequenas cidades da nossa região, onde acompanhei vários prefeitos em primeiro mandato essa gestão, que tem dificuldade de dizer não. Você tem lá uma associação, um grupo de moradores, seja um grupo esportivo que vai pedir, por exemplo, para usar um ônibus, para ir fazer uma competição. E tem todo um processo para que isso possa acontecer. Tem que ter a primazia de interesse público. Não pode simplesmente conceder uso de equipamentos públicos ou dinheiro público à torta e direita. E, às vezes, ao falar não, a tentar cumprir a legislação, acaba perdendo popularidade, perdendo apoio. E também existe uma pressão da sociedade para atos de improbidade. Por incrível que pareça, não são só os políticos. O político precisa de voto para se manter. E ele tem que agradar a sociedade. E muitos dos pedidos, principalmente nas cidades menores, acabam passando aí bem próximo ao populismo e a improbidade caminha bem ao lado. Boa, Sertãozinho. Agora, Claudinei Luiz Silva, conselheiro da Amacerte. Claudinei, esta semana, Sertãozinho teve ali um imbróglio danado na Câmara Municipal. Vereador acusado de usar servidor público, enfim, usar outras coisas da administração para o interesse próprio. Não foi caçado. Passou lá o negócio meio lá, dividido, agora vai para o Ministério Público. O cidadão, para a gente entender, tem como saber como é gasto o dinheiro do seu município, da sua cidade, para evitar, por exemplo, o que vocês enfrentaram aí em Sertãozinho? Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Então, o cidadão, ele está de olho e ele tem como saber em parte, porque ele tem o portal da transparência. Mas esse portal da transparência, ele nem sempre é tão transparente como deveria ser, inclusive com relação a gastos. Então, você bem pontuou que em Sertãozinho nós tivemos essa semana a real mistura de que o vereador, o presidente da Câmara, ele simplesmente não sabe o que é dividir o dinheiro público e o privado, porque tem colocado um funcionário, esse é fato incontroverso, está tendo um processo de cassação, de um funcionário de uma empresa que presta serviços na Câmara Municipal de Sertãozinho na sua residência. Então, cidadão, se não há uma denúncia, ele não tem como saber esse tipo de gasto, até mesmo porque o próprio processo de licitação desse caso em si demonstra que a empresa deveria ter utilizado todos os materiais necessários. E o vereador, no caso cassado, o presidente da Câmara, ele disse que ele emprestava esses materiais. Então é difícil para que o cidadão tenha acesso a isso, mas ele pode se informar através do portal da transparência, que nem sempre é tão transparente, e também comparecendo aos órgãos públicos, fazendo requisições através da Lei de Acesso à Informação, por exemplo, ou participando mais de sessões na Câmara Municipal, por exemplo. Joia Franca agora conversar com a Rejane Cristina, vice-presidente da União de Defesa da Cidadania. Para a gente entender, a cidadania é atacada de todos os lados, desvio de dinheiro, administração ruim, enfim, a gente não consegue ver as nossas cidades em boa situação. Como é que é feita essa defesa da cidadania contra o ataque ruim dos políticos, que nós temos vários exemplos na região? Boa tarde a todos, né? É o seguinte, esse ataque ele vem muito mais presente, visível, agora nesse período agora desse ano de eleição. Até mesmo, por exemplo, qualquer denúncia que é feita, tira-se o foco, desvia-se o foco para punho político, né, para interesse político e nunca, na verdade, para concretizar realmente, efetivar a punição dessas denúncias, né? E pegando o gancho aí de que o amigo falou antes aí, comentou, a respeito da população, da participação da população, de estar ativo ali, eu concordo em várias falas deles ali, inclusive na questão de que não é somente dar o voto, que a GeoDecif sempre tenta colocar isso, não é dar o voto e virar as costas para trás, não. É acompanhar aquele político ali para ver o que está acontecendo, porque se você coloca um político lá, um gestor lá, quem depois molda esse gestor é o legislativo.
Então todo mundo fica muito focado no prefeito, mas quem depois vai dar legitimidade, quem vai dar autonomia ou não? Porque muitas vezes você escuta muito durante o decorrer do legislativo falando que nós não temos autonomia, quem tem a caneta é o prefeito. Tá, mas chegou um projeto lá que você vê que tem um corporativismo, que é para favorecer alguma coisa, que vai tirar algum direito de algum cidadão, alguma coisa, é simples, coloca-se em pauta, chama uma audiência pública e simplesmente não vota, entendeu? É votar contra, é bloquear a pauta. Então, por isso que eu falo que a gente sempre coloca, que quando o gestor está ali, realmente a população coloca aquele prefeito ali, que ele passou aquele perfil para a população. Mas durante o decorrer, quem molda esse prefeito é o legislativo. Eu acho que essa prerrogativa, isso a gente aprendeu ao longo desses quase 10 anos da existência do nosso grupo, que quem realmente acaba legislando uma prefeitura acaba sendo o legislativo, não o executivo. O executivo acaba executando, na maioria das vezes, a vontade do legislativo, porque se você consegue bloquear pautas, você consegue intervir em várias coisas, até mesmo na lei orçamentária. Se você coloca ali alguma coisa para ser feita e depois não é feita, é só o legislativo bloquear as pautas, as decisões que são favoráveis ao executivo. Volta a Ribeirão Preto, o Wilson Rogério Estevão, que é advogado. Doutor, o senhor sempre acompanha as sessões da Câmara Municipal. Tem hora que é difícil acompanhar para ver que ninguém debate seriamente nada. Aquilo ali tem hora que vira um festival de horrores e ataques de todos os lados. Agora que nós vamos ter eleição no final do ano, a coisa deve ficar um pouco pior e mais ausência na hora do debate público ou debate político sério. Isso também interfere naquilo que a gente tem na geração de políticos que estão passando pela Prefeitura de Ribeirão nos últimos anos. Interfere bastante, professor. Na Câmara de Ribeirão Preto, por exemplo, você vê uma mudança absurda de como ela começou, o posicionamento dos senhores vereadores e como ela está terminando agora, se aproximando das eleições. Você percebe, é transparente a migração que houve para o lado de quem tem chance real nas próximas eleições. Então, é aquele grande problema do Brasil, não há uma ideologia partidária. O cidadão está ali, hoje muito fácil, através de meios de comunicação, redes sociais, tudo isso, para se eleger e se dar bem, não para fazer o bem, não para realmente legislar, não para fiscalizar. Então, a gente percebe nas redes sociais agora um posicionamento de alguns vereadores tentando mostrar muito daquilo pouco que foi feito nos últimos 3 anos. E a gente percebe a migração de grupos que de anteora eram da oposição para a proximidade com o executivo, porque esse tem a máquina administrativa na mão. Então, são jogos ali. Na realidade, não se vota pelo bem da cidade. Na realidade, os homens públicos hoje estão muito mais preocupados com o quintal dele do que com a cidade num todo, né? Então, a gente percebe que esses homens públicos, especialmente aqui de Ribeirão Preto, que é onde a gente segue mais de perto, não tem um posicionamento correto, não tem um posicionamento sério, não segue uma ideologia político-partidária. Infelizmente, isso faz com que haja uma degradação política. É uma troca de favores, você dando hoje para obter amanhã. Eu vou agora até São Carlos, Lorival Virilo, que é o presidente da Amarribo. A Amarribo tem uma tradição na hora de mostrar o péssimo administrador. Agora, o administrador ruim não é aquele que só dizia dinheiro ou que pega um servidor aqui, pega uma coisinha ali para o serviço próprio. O que mais a Amarribo mostra de um péssimo administrador que nós devemos evitar? Boa pergunta. Hoje a estatística nos mostra que nós temos, primeiro, a falta de probidade, que é uma estatística real, a Transparência Internacional já divulgou isso, cerca de 72%, 73%, né, do mau gestor por desvios. E depois nós temos o gestor incompetente ou mal preparado,
que é um índice alto também. E causa tanto mal quanto o corrupto, porque ele tem apoio político, ele está sendo comparado ali diariamente com o trabalho do legislativo. Você não tem motivos, não tem meios para você tirar esse incompetente, vamos supor, da gestão pública. E ele continua causando mal. Então, existe realmente essa preocupação da Marribo em até montar uma escola, buscar a solução assim, de educação para preparar o nosso gestor. Porque, infelizmente, o modelo nosso, ele não ajuda, todo mundo tem o direito a se candidatar e ser eleito e tal. E a população embarca num barco furado, às vezes, aí e acaba elegendo um incompetente tão ruim quanto o corrupto. E que barco furado que acaba embarcando. A grande verdade é essa. Depois paga e não fica reclamando só. Quando podia definir, não definiu. Araraquara, Matheus Delbon, que é administrador público. Matheus, o administrador, ele tem que ser político ou o político tem que saber ser administrador, hein? Eu acho que assim, as duas coisas caminham juntas. Eu acredito que assim, é importante o político se dedicar à política partidária, às alianças, a perceber as demandas da sociedade e trazer. Essa é a função política. A administração ela tem que ter um aparato técnico para dar apoio. E isso faz toda a diferença. Vamos pegar um caso da região, por exemplo, o caso da Marribo, lá em Ribeirão Bonito. Após a segunda cassação, nós tivemos o prazer de participar da equipe técnica para alterar as leis municipais, estrutura administrativa. Então, no caso do Ribeirão Bonito, nós tivemos que separar, por exemplo, questões quem compra não paga. Então, nós mudamos toda a estrutura administrativa da prefeitura e tornamos ela o mais técnico possível. A prefeitura, por exemplo, hoje é uma das mais enxutas da região em termos de cargo comissionado. Você tem um pessoal de carreira bom, treinado, que independente do prefeito que assumir, o governo lá pouco altera devido à estrutura organizacional montada. Então, é importante isso. Equipe técnica nas funções técnicas. Eu acho que o político não precisa ser excelente gestor, não. Ele tem que saber ser assessorado, ele tem que saber delegar. Então, às vezes, os maiores problemas que a gente vê de mau governo são prefeitos que querem tomar todas as decisões. E vamos falar a verdade, é humanamente impossível uma única pessoa, por mais preparada que seja, entender de saúde, educação, saneamento, transporte. Então, a gama de serviço é muito grande para que uma pessoa só possa administrar. Boa, Sertãozinho. Agora, Claudinei Luiz Silva, conselheiro da Amacerte. A sua associação se preocupa de que maneira com aquilo que a gente vive na política em toda a nossa macro-região? Uma cidade interfere na outra. Exatamente, uma cidade interfere na outra e até um abraço pessoal da Marribo. A Amacerte, inclusive, foi criada aos moldes da Marribo, que nasceu, na verdade, em Ribeirão Bonito, na região ali de São Carlos. Então, nós espelhamos nessa situação de tentar combater a corrupção e a fiscalização dos órgãos públicos na cidade de Sertãozinho. E fazendo um conglomerado com relação a tudo que todos falaram aí, exatamente o nosso foco, é tentar fazer com que o cidadão tenha conhecimento do que acontece e nós não estamos para acusar ninguém. Nós apenas emitimos um parecer sobre aquele determinado assunto que nós achamos que é irregular, que é ilegal ou imoral e passamos para o órgão público para que ele, através desse parecer, dessa sugestão, possa fazer direito, possa seguir o caminho. Só que, infelizmente, em Sertãozinho nós temos uma Câmara Municipal que é totalmente fechada para ouvir a população, ouvir as entidades na nossa cidade. Boa Franca, agora Rejane Cristina, vice-presidente da União de Defesa da Cidadania. A Câmara de Franca, ano passado, deu cada exemplo, tapas, discussões, empurrões. E agora? Esse ano, vamos ver o que é que nos aguarda lá, Porque é um ano eleitoral, como já foi dito aqui antes, E com isso, alguns ali podem sair candidato, como muitos vão sair. E o assédio começa a ser maior nisso daí. E até mesmo aí agora é mais monitorar se não há um uso indevido ali
até mesmo de uma influência, alguma coisa ali, de que onere os cofres públicos, para o intuito de fazer uma pré-candidatura, né? Ficar observando essas questões. Mas agora, por exemplo, nós tivemos agora em Franca, foi protocolado 7 projetos lá, entre deles 5 parecer jurídico não favorável, né? Alguns não tinham impacto financeiro, algumas outras coisas tudo. E dentro esses 7, desses 5, todos, bem dizer, passaram. Você entendeu? É onde você percebeu um corporativismo, alguma coisa, é onde eu volto a bater naquela coisa que quem molda também. E esses projetos eram todos do executivo, onde eu coloco que quem molda um prefeito é o legislativo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, Wilson Rogério Estevão, advogado. Em São Carlos, Lorival Verilo, presidente da Amarribo. Em Araraquara, Matheus Delbon, administrador público. O conselheiro da Associação dos Advogados ou dos Amigos de Sertãozinho, Claudinei Luiz Silva, e a vice-presidente da União de Defesa da Cidadania de Franca, Rejane Cristina. Golfeto, desviar recursos públicos girou coisa do que aqui na nossa política ou na nossa polícia? Roberto, na verdade é o seguinte, no século XIX, no final, 1886, o deputado pelo Partido Liberal durante o Império, Joaquim Nabuco, ele dizia claramente: o povo brasileiro costuma perdoar aqueles que se parecem com ele. Esse é claro. E estabeleceu-se aí uma espécie de cultura política. E a cultura política brasileira tem 2 marcas. O primeiro é o patrimonialismo e o segundo é o corporativismo. O patrimonialismo é a confusão de renda pública com renda privada. A primeira função do parlamento federal, estadual e municipal é evitar que renda pública acaba se transformando em riqueza privada. Essa é a primeira função do parlamento, da própria sociedade através das suas organizações não governamentais, das lideranças políticas e da própria mídia, sem falar no Tribunal de Contas, órgão fiscalizador, e também outras lideranças na área econômica. Além disso, é preciso considerar, em primeiro lugar, a importância da própria população na fiscalização da aplicação dos dinheiros públicos. Fica claro, no entanto, que a incompetência federal, estadual e municipal acaba sendo muito mais grave em termos de manipulação, malversação dos recursos públicos, do que a corrupção. Nós tivemos exemplos claros. Quando eu vi recentemente qual o prejuízo da Petrobras, de 44 bilhões de reais, 40 bilhões foi incompetência. E 4 bilhões e alguma coisa de reais é exatamente considerado corrupção. Então, a corrupção, junto com a incompetência, acabam sendo quase uma das bestas do Apocalipse. 666, né? Na verdade, a corrupção chega a ser até menos importante do que a incompetência. Agora, a incompetência de um administrador público, ela não pode ser punida, porque não há legislação a respeito. Quanto à corrupção, sim, mas mesmo assim, eu me lembro de um epigrama de Martin Luther King, quando ele diz o seguinte: pior do que o governo dos maus é o silêncio dos bons. A omissão, o silêncio, ficar quieto. É muito comum você ouvir dizer o seguinte: eu não quero entrar na política, não quero entrar na atividade política porque eu não quero sujar mãos. Ele quer ficar distante, omisso, e acaba permitindo que os maus candidatos acabam a manipular o dinheiro público por ausência absoluta da sua ação. Votar, muitas vezes, não votar, muitas vezes, é respeitar o voto. Muitas vezes. Não é deixar de votar, é simplesmente não cohonestar, não convalidar pessoas que não merecem, nem pessoas, nem partidos. Na verdade, a Lava Jato, por exemplo, aqui no Brasil, mostrou que não são poucos os políticos e os partidos políticos, ambos, que se financiam com dinheiro proveniente do crime. E essa realidade ficou provada em vários lugares, mas
o patrimonialismo, a confusão de dinheiro público com dinheiro privado, é uma constante que vem desde o tempo do Brasil colônia. Aliás, esse DNA está presente no tempo do Brasil colonial. Já naquele tempo, a malversação do dinheiro público vinha por aí. Agora, nós temos também que considerar o corporativismo, embora o processo político, através do parlamento, ele seja antropofágico. Um arrebenta o outro. Mas, de qualquer forma, a política, que é também teatro, nós representamos no teatro e temos representantes na política, é uma espécie de enganação que mostra, mais uma vez, que a arte do teatro tem alguma coisa a ver com a ciência política. É o binômio, uma espécie de pas de deux, passo de dois, um balé que precisa ser devidamente analisado. E por que continua essa cultura? Por falta de líderes, líderes verdadeiros, líderes que nascem da sociedade, pensam os problemas e apresentam soluções, de um lado ou de outro. De qualquer forma, Roberto, eu me lembrei de duas coisas, de dois postulados perigosos que foi lançado pela Cosa Nostra. Primeiro, Al Capone dizia o seguinte: eu não quero um advogado que me diga o que eu não devo fazer. Eu quero um advogado que me diga como eu posso fazer. E o segundo é o seguinte, também da Cosa Nostra. Não há nada mais perigoso do que um bandido defendido por um bom advogado. Quem muda essa cultura é o líder. E o líder tem que nascer do útero da urna, já que mercado e urna têm muitas razões muito diferentes. Obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Bom fim de semana para você, Roberto.